Dia 16 de março de 1990. Era uma tarde ensolarada como qualquer outra na esplanada dos ministérios. Dona Maria, que tinha dívida parcelada em carnê, caminhava em direção à central mais próxima do Banco do Brasil. Atravessando a pracinha, ouvia de longe uma história sobre um tal de FMI ou Fundo Monetário Internacional, mas não tinha cabeça para aquilo tudo. Naquela hora, o Serasa ladrava bem mais alto. Depois de uns rodopios e bips de metal passando pela porta da entrada do banco, ela se preparava para sacar a sua quantia diária de dinheiro. Porém, de repente, um anúncio oficial da Presidência da República. Saques acima de 50 mil cruzeiros estão impedidos por decreto oficial. Os ativos da população estão formalmente congelados pelo Poder Executivo pelos próximos 18 meses. O que seria então de Dona Maria? Olá, agora nós vamos falar mais propriamente sobre o alinhamento subordinado e como ele se aplica ao governo Collor. Mas o que exatamente significa o alinhamento subordinado? A política externa brasileira, entre 1990 e 1992, marcou uma ruptura com o modelo desenvolvimentista que orientou o país pelas últimas 6 décadas. E esse tal de alinhamento subordinado manifesta-se na aceitação acrítica do ideário neoliberal e na renúncia à construção de uma via dissuasória. Por exemplo, com o abandono incondicional do protecionismo da indústria brasileira e um alinhamento total com os Estados Unidos em política externa. Bom, é engraçado como o termo alinhamento subordinado se aproxima do paradigma do Estado normal, que é um termo utilizado por autores renomados como Amado Servo e Clodoaldo Bueno, no qual o Estado normal é justamente esse momento onde a busca por autonomia e desenvolvimento nacional dá lugar à subserviência às potências centrais e às regras da globalização. Houve, então, uma renúncia das vias dissuasórias em termos de segurança nacional, por exemplo, ou no qual o Brasil, que se projetava como uma potência regional independente, passa a virar uma peça da governança global totalmente submissa aos interesses da potência unipolar, que é os Estados Unidos. Exemplo concreto disso é o abandono da base industrial de defesa. E não só isso, como também a retórica mesmo que o Collor adotou em política externa diante do mundo, é, sintomática nesse sentido, pois na abertura da Assembleia Geral, Collor declara que o Brasil optou por uma plataforma liberal, e isso significava que ele ia adotar os termos do Consenso de Washington. Então, por que lá daquela história do confisco com a Dona Maria? Justamente, o Consenso de Washington e o FMI, instituições que ganharam destaque na cenário internacional a partir dos anos 80 e 90, partem justamente de um esforço dos Estados Unidos como um conjunto de diretrizes a serem seguidas pelos países na crise dos anos 80, para sair dessa, por exemplo, da crise inflacionária que atormentava o Brasil. Só que o Consenso de Washington promoveu reformas no sentido de rigidez fiscal, privatizações e abertura comercial e financeira incondicionais. E isso levou, né, o Brasil a ser atraído pelo financiamento do FMI para que a gente pudesse pagar a dívida externa e tentar combater a inflação. Só que nessa retórica, que se alinhava muito com a do Collor, né, de retirada do Estado, muito no sentido daquele caçador de marajás, né, que ia tirar aquele trabalhador do governo que não servia para nada e que só onerava os cargos públicos. Só que isso acabou promovendo uma penetração estrangeira e, sobretudo, estadunidense sobre a produção e serviços nacionais. E, nesse sentido, para além da destruição do mercado interno e das empresas brasileiras, houve também um esvaziamento do Itamaraty, pois o Ministério das Relações Exteriores perde força nesse processo em que as relações econômicas internacionais são completamente submissas. O Itamaraty, que estava acostumado com uma certa posição independente, da política externa independente e dos militares tardios, como Geisel, tiveram que se submeter quase que unilateralmente a uma posição norte-americana. Então não havia muito o que barganhar, até porque o governo federal estava disposto a se submeter completamente aos mandos do Consenso de Washington para que conseguisse o dinheiro do FMI.
E bom, numa breve síntese, a gente pode estabelecer uma certa dança de paradigmas, na qual, com a inflação do início dos anos 90, é possível ver que ela é gritantemente imbricada com a política externa do governo Collor, porque justamente o interesse nacional foi sacrificado em nome dessa estabilidade monetária. E a inserção do Brasil na ordem global passou a se dar por condições impostas unilateralmente pelos Estados Unidos através de mecanismos de barganha como o FMI, para tentar que o governo brasileiro pensou que pudesse conter a crise inflacionária com esses investimentos estrangeiros. Só que a gente pode ver que essas privatizações e o esvaziamento do Itamaraty, que são sintomáticos dessa plataforma liberal do discurso da ONU, são duas faces de um mesmo projeto. Esse Estado normal, na qual a nova inserção do Brasil no pós-Guerra Fria dependia de uma submissão quase que completa. Esse foi o meu seminário. Espero que tenham gostado e aprendido. Obrigado. Um abraço.